Oi, eu sou Paula Barros, técnica de cultura do Sesc Maranhão. E continuando a programação do projeto de Ressol Cultural em Artes Visuais, apresentamos a exposição Para Todos, do artista visual maranhense Rocha. Apresentando um recorte da sua produção artística na Galeria de Arte do Sesc, a exposição Para Todos, do artista Rocha, reúne trabalhos em técnicas diversas e, ao mesmo tempo, versa sobre temas da oralidade, da literatura, da arte urbana e do imaginário nordestino. Eu desenho, geralmente ele me leva nas ruas para pintar com ele, ele me ajuda a pintar e geralmente é assim que ele vai me ensinando as coisas deles. Eu gosto. Ele fica me dando apoio, me dá aprendizado das pinturas, me ensina como é que se pinta. Geralmente quando eu conheci ele já me ensinava a pintar. Não, às vezes as pinturas surgem da minha cabeça. Ele é um cara legal. Tô achando bom, ele fez as gravações, ele tá fazendo muitas gravações e ele tá fazendo esses desenhos bonitos. Eu já sou artista. Ai, que fofo! Então, a ideia do Para Todos não foi nem eu que tive, né? Foi o Dinho que olhou o trabalho e ele teve essa sacada de colocar o nome dessa ilustração que eu tinha feito aqui. Cara, e na hora que eu vi, eu achei genial. Eu falei, cara, Para Todos é um nome que engloba muita coisa, né? Que tem aqui dentro da exposição, desde rascunhos a trabalhos feitos com achuras e spray, né? Acrílico, então tem muita escultura, então tem muita coisa aqui. Então, acho que a ideia era que conseguisse abarcar isso tudo. Esse trabalho aqui, que é o Forró Bodó para Todos, também vem daquela letra, daquela música do O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, que eu acho lindo, né? O meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. E eu sempre pego, às vezes, das músicas e começo a desenrolar e desenvolver meus desenhos a partir disso, né? É uma fonte de inspiração, tem outros trabalhos meus que também têm essa mesma linguagem. E assim, eu achei que casou legal, ficou interessante, né? Essa reunião desse compilado de trabalhos que eu já vinha desenvolvendo e a ideia de abranger tudo isso. Acho que é isso. Eu sou Romildo Rocha, conhecido como Rocha, né? Sou artista visual, também sou designer formado pela Federal do Maranhão e trabalho com arte exclusivamente, eu acho que já faz uns 5 anos, né? Desde quando eu deixei essa transição do design e parti para a arte e resolvi trabalhar só com isso, né? Meu trabalho é muito voltado assim, para os aspectos culturais, né? Nordestinos também. Antigamente eu trabalhava muito com a literatura de cordel e com o tempo foi acontecendo essa transição. Eu acho que é mais ou menos isso que está ocorrendo aqui dentro dessa expo também, onde a gente consegue encontrar muitos dos materiais preto e branco, né, onde eu comecei a minha base, né, a me alimentar de referências e depois eu comecei a partir para esse lado mais colorido, né? Então aqui nessa exposição eu acho que o nome fala perfeitamente, é Para Todos também, né? Então ela casa com muitas técnicas, né? E, enfim, eu acho que é uma entrada para uma outra fase também, eu tenho a impressão assim com essa expo. Então, eu sou artista urbano também e eu trabalho muito dentro da minha comunidade, aqui na periferia de São Luís, que é a Vila Embratel. E esse trabalho que eu exerço na rua, ele me fez crescer muito também como artista, como pessoa. Não tem como eu falar de coisas do cotidiano, não tem como eu falar de popular, não tem como eu falar de cultura se eu não estiver inserido dentro desse contexto do povo, né? E estivesse vivendo lá, se eu não estivesse vivendo ali, se eu não estivesse vendo diariamente, colhendo os frutos daquilo tudo, talvez eu não conseguisse desenvolver o que eu faço, né? Então, a maioria das coisas que tem aqui dentro são coisas que eu me alimento da rua.
Cara, minhas maiores referências, eu costumo falar que são os meus próprios pais, né? Porque meu pai e minha mãe, eles nasceram no interior e aí a gente teve essa carga muito forte das coisas rurais, né? Lá dentro de casa, meus primos, a maioria também são todos do interior, a gente passava muitas férias ali e acaba que esses desenhos aqui são muitas iconografias de coisas que eu vi quando eu estava no interior, quando eu passava férias, passava muito tempo por lá, né? E vivi também, e os meus pais contavam, minha mãe era quebradeira de coco, meu pai era vaqueiro no interior, depois foi ser caminhoneiro e a gente viajava muito, né, nesses municípios do Maranhão, fazendo entrega no caminhão. Cara, eu via muita coisa, a gente estava sempre na estrada, né? Então acaba que esse aqui eu peguei as coisas que eu já tinha visto e transpassei para as telas e fiz muita iconografia, né, e coloquei aqui em forma de imagens. Eu também gosto muito de ouvir música e essas músicas às vezes me fazem ter assim uns estalos para algumas ilustrações, né? Tem quadro aqui que tem letra de música escrito, né, que eu acho interessante também, assim, fazer as coisas, filmes também, né, mas assim, todos muito voltados para a cultura brasileira, né, para o regional, assim, as coisas que eu curto muito assistir. Eu falo que o primeiro filme que eu vi no cinema foi o Lisbela e o Prisioneiro, né, e já foi aqui no Colossal, a gente já era um pouco mais velho, eu e minha irmã, a gente foi lá, assistiu, e eu sou apaixonado, é o filme nacional que eu mais amo, assim, que eu já assisti 1 milhão de vezes, e aquele filme, para mim, é sempre uma grande referência também, eu acho muito massa. E é isso, eu acho que as referências, eu acho que vale ressaltar também o professor Ayrton Marinho, que é gravurista aqui do Maranhão, né, e foi o cara, assim, que me ajudou a entrar nesse mundo da xilogravura, onde eu consegui descobrir um caminho e um norte para o meu traço, né? Aos poucos as coisas foram ganhando mais formas, mais cores, mas ele foi a pessoa que me mostrou, de fato, assim, talvez não tenha me mostrado, mas que com ele eu vi que seria muito interessante ter essa linguagem na minha carreira. E dentro da universidade também, tive professores maravilhosos, cara, que me ajudaram também, que fizeram eu sentir a importância do Maranhão, que eu sentia a importância da cultura, das festas, né? E que isso era muito valoroso e hoje em dia eu consigo ganhar a vida e ser artista dentro do meu estado, da minha cidade. Cara, o processo na pandemia foi altos e baixos, né? Porque quando eu cheguei em São Luís, eu estava em São Paulo e eu vim para São Luís. Eu comecei a produzir muito, muito, muito mesmo, assim, sem parar. E a galera ficava, caraca, velho, ninguém está conseguindo produzir por conta dessa loucura que a gente está vivendo e tu está aí em alta. E aí eu produzi, vendi muita coisa, mas engraçado que depois de um tempo veio uma baixa, assim, né, por conta da loucura, que ninguém fica bem sempre, todo o tempo. E aí eu comecei a baixar a energia, né, e as coisas não começaram a fluir mais. Mas uma coisa que eu aprendi é tentar dar um tempo mesmo. Antigamente eu ficava muito ansioso, e quando eu não conseguia produzir, eu me martirizava por isso, né? E hoje em dia não, cara, o outro dia, amanhã eu vou dormir, amanhã eu vou conseguir, né? E eu passava 2, 3 dias sem produzir nada, mas eu tinha certeza que uma hora eu ia voltar a retomar as coisas, né? O bom foi que eu tive já essa noção, assim, mas não foi nem com a pandemia, foi antes, mas foi bom para eu utilizar essa ideia durante esse período, né? E também eu acho que a exposição, cara, me fez me deu esse estalo assim também para começar a pintar mais, né? Que eu tenho muito desenho digital, mas não desenhos físicos mesmo, quadro e essas loucurinhas que a gente começa a desenrolar com a cabeça assim. Então acabou que eu me forcei a produzir mais e acabei gostando por conta também da exposição, né? Essa aqui. Pois é, esse ser artista é algo novo, né? Quando eu fazia design na UFMA, desenho industrial, eu não gostava muito que as pessoas falavam, tu é muito artista. Eu falava, como assim, cara, artista, só é design e tal. Então eu sempre deixei isso um pouco de lado. Então a cada dia que passa eu vou descobrindo novas coisas, né? E assim, eu desenhava muito preto e branco, e aí as coisas começaram, aí eu comecei a usar mais tons quentes, né? Então vermelho, laranja, e agora eu já uso coisas coloridas, e antes era só xilogravura, eu fiz uma exposição só de xilogravura, aí depois não, eu vou para acrílica,
E aí eu comecei a desenvolver e eu acredito que é uma evolução, né? Que eu venho caminhando e hoje em dia eu já faço algumas esculturas, tem algumas coisas que tem aqui na galeria que são esculturas e tudo. E é uma caminhada, eu vejo como uma caminhada, trazer as coisas que tem na rua também para as telas e trazer as vivências que eu tive, as histórias que eu ouvi para as telas. Isso é legal e ver as pessoas também gostando disso e de querer ter isso em casa, de querer ter um trabalho meu, pô, é muito massa. Eu respondi. Caraca, bicho, isso é muito doido. Eu me arrepiei aqui, pô. Por quê? Porque eu não sei nem se eu sei falar, se eu sei se eu posso falar sobre isso, porque eu não faço ainda, né? Mas assim, eu sou apaixonado, né, pela arte naif. E foi algo que eu descobri também não faz muito tempo. Eu já vi, já gostava. E aí eu comecei a perceber que talvez a minha linha não seja o cordel, talvez a minha linha não seja a xilogravura, mas seja o cultural e o popular, que o que a arte naif também trata, que a arte naif fala, né? E assim como o cordel, e assim como com a arte naif, daqui a pouco eu vou descobrir outras linhas aí, né? Que eu nem conheço e eu vou olhando e falo, meu Deus, isso é lindo, é o que me encanta também, né? Como artista. Então hoje eu prefiro falar que assim, a xilogravura foi uma porta de entrada para o meu traço, né? Mas se tu for perceber, tem várias pinturas aqui que tu talvez consiga, eu perdi a linha. Pronto, e eu hoje em dia vejo que, cara, eu não quero me prender a um estilo preto e branco do cordel, mas eu quero me prender, não sei se me prender é a palavra certa, mas eu queria falar sobre as coisas populares e coisas regionais, né? Que está dentro do cordel, está dentro da arte naif. Aí como eu vou desenrolar isso, se é com spray, se é com acrílica, se é com gravura, né? Eu não vou me prender a isso, é uma coisa que eu já comecei a refletir a respeito, né? E eu acredito que ainda falte muito aí para mim começar a fazer arte naif, cara. Não sei. Eu preciso estar olhando para alguém. Para essa exposição acontecer, ela envolveu muita gente. Eu pensei que ia ser algo mais simples, né? Era chegar com prego e um martelo e botar os quadros na parede. Essa parte da montagem foi uma parte muito importante, né? Eu não tinha noção do quanto era trabalhoso fazer a montagem de uma exposição. Eu sei que eu sei produzir, eu sei desenhar, eu sei pintar. Mas para fazer isso aqui tudo acontecer, envolveu muita gente, né? Desde o pessoal que montou, como o Ed, a Larissa, a Betânia e a Paula também, que acreditaram muito no trabalho, mas também teve a participação dos amigos, né? Ontem eu estava até falando isso para a Raíssa, uma amiga minha. Eu falei, cara, é muito massa essa ideia de tu te ver envolvido com muita gente te ajudando, né? Uma parte dos amigos ficaram com alimentação, outros ficaram com eu esqueci. Então, aí essa parte da alimentação, parte da logística, né? Então todo mundo fez um pouquinho, né? Teve gente que, vamos fazer a lista e ficava me ligando e resolvendo várias coisas. Cara, se sentir assim, perto de amigos nessa hora tão importante, né? É muito massa, é muito legal. E isso daqui é um para todos mesmo, né? Uma reunião de tudo isso e uma celebração também. Em tempos de pandemia, a gente conseguir ter essas pessoas próximas, apesar do distanciamento, é muito massa. E eu pude aprender vendo o Ed, vendo a Larissa, vocês aqui, fazer isso aqui acontecer, abrir minha cabeça para muita coisa, né? Importância de cada detalhe, importância da iluminação, e importância da disposição dos quadros, de respiro, né? E, cara, isso aqui foi um marco para a minha carreira, né? Para o meu trabalho. Eu vejo essa montagem, eu vejo esses trabalhos, eu vejo o que eu consegui fazer até aqui como se fosse uma ruptura de algo que eu esteja deixando para trás e seguindo, né? Em uma outra linha. Vamos ver no que vai dar aí, mas, pô, fico feliz demais. Eu também quero agradecer ao Sesc pela oportunidade, a Paula e a Betânia, por ter acreditado e agarrado nos meus braços e falado, vamos lá, né? Eu fico feliz e grato aqui por isso ter acontecido. Obrigado.